Você, com todas as dificuldades, né, o Ronaldo com esse problema, você morando num país, jogando no outro, vocês tinham uma convivência muito boa, pelo que você Sim. conta. Por que vocês se separaram? Eu acho que era, pensamento diferente, né, objetivos diferentes naquele momento de vida. Imagina, eu entendo perfeitamente que o Ronaldo, né, poxa, ele sempre teve uma vida, muito ativa, né, de treino, concentração, jogos, festas, jantares e tal, ele sempre foi muito ativo. De repente ele tem uma lesão, ele casa, tem mulher e filho, que já diminui bastante esse estilo de vida. Tem uma lesão que o obriga a ficar, se ele quisesse voltar a jogar, a focar somente nisso. Então o foco dele durante 2 anos foi se recuperar. Então, assim, ele passava o dia numa fisioterapia. A gente procurava. Lembro que a gente passou uma época no sul da França, numa cidade chamada Senhosse, que é perto de Biarritz. Um frio que Deus mandava. Foi aí que ele começou a jogar golfe, porque o hotel lá era de golfe, mas só porque lá tinha o melhor centro de reabilitação, que o médico que operou ele tinha indicado. Então, ele passava o dia fazendo isso. Ele se recupera, volta a jogar, é o melhor do mundo, o Brasil é penta e tal. Então ele voltou a ter a vida que ele tinha, Uhum. antes de casamento. E eu falava, pô, não, tá tudo bem se você quer ter essa vida, só não pode ter 2 vidas, né? Não pode ter mulher e filho em casa e uma vida de solteiro, porque ele voltou a ter essa vontade de sair. E aí a gente, numa conversa como eu tô tendo contigo aqui, o que você acha? Tá, vamos separar, vamos separar. E separamos. Então, acho que quando as pessoas falam assim, nossa, mas vocês se dão muito bem e tal, porque eu acho que foi tudo muito bem esclarecido. É, eu demorei um pouquinho a entender, cerca de 1 ano e pouquinho, né? Porque eu acho que a mulher, ela busca sempre mais essa coisa de estar com uma família. E eu sempre tive isso muito forte em mim, né? Constituir uma família. Então eu sempre achava que eu tinha que esgotar os "e se?". E se for uma fase, será porque ele ficou 2 anos parado e tal. Então eu sempre achava que em algum momento que a gente ficava junto, tinha sido reatado um casamento, e não era assim. Até um dia que eu entendi que não, eu precisava tomar uma atitude. Então eu resolvi sair de casa e nos separamos, né, mas não só mais como divorciados, mas também fora de casa. Só que a gente sempre teve, assim, uma coisa muito clara, que eu até peço, né, para vocês, pais que estão se separando, que acaba um relacionamento homem e mulher, mas jamais, por toda a vida, vai existir um pai e uma mãe. Então isso tem que ser muito mais forte, né. Óbvio que existem casos e casos, mas a gente tem que preservar. Se a gente ama nossos filhos, assim, eles são as coisas mais importantes, a gente tem que engolir vários sapos, tem que abrir mão de várias coisas, mas o bem maior são eles. E a gente sempre teve isso muito claro. Às vezes a gente não tinha o mesmo pensamento, mas a gente pensava: "Caramba, o que que é melhor para o Ronald?". E no final a gente acabava encontrando uma solução, porque no final dava para ver que aquilo era o melhor para o Ronald. E eu acho que também o Ronald foi criado assim, né, com esse conhecimento, que apesar de pais separados, ele era amado pelos 2, que hoje ele é uma pessoa super bem resolvida. Tanto que o Ronald, perguntam para ele: "Você gostaria de ver seus pais juntos?". E ele fala assim: "Poxa, eh, conhecendo meu pai, conhecendo minha mãe", porque a gente separou, o Ronald tinha 2 anos e meio, 3. Então, o que aconteceu comigo e com meu pai, então assim, Repetiu, né? Uhum. mas assim, ele não teve, ele conviveu com o pai, mas ele não tinha essa coisa de ver pai e mãe juntos. Então para ele não sabe, assim, como que é pai e mãe como namorados, né, como casal. E aí perguntam para ele fala assim: "Caramba, conhecendo meu pai, conhecendo minha mãe, eu acho que eu sou um milagre". Porque o pai dele tem um estilo de vida muito diferente do meu estilo de vida, no sentido de, assim, eu sou uma pessoa que durmo cedo, eu sou uma pessoa que não vai de noite, não bebo, enfim, eu sou do esporte no totalmente, não que o pai dele não seja, mas o pai dele, né, gosta de passeios, de às vezes ir vários jantares, depois vai para algum lugar. Ele namorou muitas mulheres, assim, bem diferentes de mim, no sentido de serem mais de moda, mulheres, né, eu vivo de esporte.
Quando eu coloco um jeans, as pessoas falam, nossa, vai aonde? Porque eu só tô de jeans. Então eu sou uma pessoa que já me visto muito mais de um jeito esportivo. Então ele falava assim, caramba, vendo minha mãe, vendo meu pai, eu acho que eu sou um milagre. Mas o Ronaldo você considera um bom pai? É um bom pai, sim. Assim, quando nós nos separamos, obviamente perde um pouco de contato. Até Natural. atleta de futebol, vivendo na mesma casa que o filho, já tem dificuldade de ver o filho crescer. Uhum. Porque são concentrações, são viagens, horários diferentes, né? Filho na escola, enfim. Então, morando junto já era difícil. Tanto que a minha decisão de continuar morando em Madrid foi por causa disso. Porque todo mundo às vezes fala, nossa, mas sozinha, por que não voltou para o Brasil? Tá com a tua mãe, seus irmãos, ainda mais eu, super apegada com a família. Mas aí eu fiquei pensando, caramba, já é difícil eles verem os filhos estando no mesmo teto. Imagina se eu levo ele para outro continente. E eu não queria isso para o Ronald. Assim, A história do que é melhor pro Ronald. sempre. E essa coisa assim, com todo respeito à mãe e pai, a pai que queria filho sozinho, a mãe que queria filha sozinha, não existe um pai ser mãe, a mãe ser pai. Nós somos de naturezas diferentes. Pai é pai, mãe é mãe. Você pode tentar resolver as coisas, mas eu vou falar como uma mãe. Eu não vou conseguir falar como um pai.